Vamos lá para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. E Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo, foi anunciado ontem, sexta-feira. E agora, meu amigo, aí torcer para que dê tudo certo para o Flamengo, para que o Flamengo saia dessa má fase que está acontecendo. Segunda-feira ele já começa a fazer os seus primeiros treinos aí no Flamengo. Então nós vamos aqui analisar os comentaristas trazendo as informações do Mengão. Já chega deixando o like e escreva nos comentários. Você aprovou a contratação do técnico Sampaoli? Escreva aí nos comentários, torcedor. Cresce esse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Olá, muito boa tarde para você. O Globo Esporte está no ar e com novidades no Flamengo. Daqui a pouquinho a reportagem sobre a contratação do técnico argentino Jorge Sampaoli, que acertou com o clube até o fim de 2024. Amigos, aqui Paulo Sousa. Quanto os gajos ganharam de multa no Flamengo, de rescisão, recebi mais de 7 milhões de reais. Deixei a Polónia também, trabalhei um pouco aqui e ganhei muito dinheiro. Um negócio da China, ou melhor, negócio de Portugal, né? Se for pensar bem. Paulo, deves estar a brincar comigo. 7 milhões de reais? Tu sabes quanto dinheiro eu tenho no banco, meu amigo? Isso eu gasto em bacalhau português, que em Portugal se chama só bacalhau. Ganhei 15 milhões. 15 milhões, ouvistes? E ganhei, sem ganhar nada, 15. Então eu vou pedir 5 vezes 15 sobre 2, mais 3, vezes 4, 75. Porque eu sou o verdadeiro mister. Com licença, desculpe invadir esta discussão. Ainda estou no Botafogo, mas como funciona esse negócio de multa rescisória, ainda não ganhei nada e eu estou aqui. Será que a Taça Rio vai atrapalhar? Oh amigo, para que tu melhores, tem que saber onde estás mal. Inclusive esta frase é do meu livro que estará à venda nas melhores livrarias. Estou pensando até em dar um desconto para os gajos comprarem, uma resta para cima, um cupom especial, já que alguns aqui já estão com tempo sobrando agora, né? Isto triste? Fica triste não, pá. Essa é boa. E o argentino Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. Ele já chega amanhã no Rio e deve ir ao Maracanã para assistir a partida do time contra o Curitiba pelo Brasileirão. Uma rápida saída, sem entrevista do vice de futebol Marcos Braz, após horas de reunião num hotel carioca. Só que a confirmação mais importante não precisou das palavras dele, porque já tinha sido anunciada. Jorge Sampaoli é a mais nova cartada rubro-negra. Após a diretoria não chegar a um entendimento com outro Jorge, o Jesus, que tem contrato até maio com o Fenerbahçe da Turquia. Aos 63 anos, o argentino de personalidade forte vai para a terceira passagem pelo Brasil. No Santos, foi vice-campeão brasileiro em 2019. No ano seguinte, ganhou o único título por aqui, campeão estadual com o Atlético Mineiro, e levou o time até o terceiro lugar no Brasileirão. Recentemente estava no Sevilha da Espanha, mas a passagem não foi das melhores. E ele foi demitido no fim de março, com o time rondando a zona de rebaixamento. Sampaoli fechou com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024. Chega para tentar salvar a problemática temporada rubro-negra e agradar uma torcida que ele já incomodou em encontros anteriores. Sampaoli enfrentou o Flamengo 6 vezes e venceu 5, algumas de goleada, 4-0 na última rodada do Brasileirão de 19 com o Santos, sobre o time de Jesus, que já era campeão àquela altura. No ano seguinte, pelo Atlético Mineiro, venceu os 2 jogos do Brasileirão. O segundo estava suspenso, mas o time dele goleou por 4-0, o que custou o emprego de Domenech Torrent. É um treinador mais intenso, que gosta de transição rápida, inquieto, que bate de frente com alguns atletas. Isso pode ser uma coisa que pese contra ele e que vai ter que mexer no jeito de jogar. Por quê? Porque esse Flamengo é sem energia. Esse Flamengo é um time cansado dentro de campo. E ele vai ter que mexer em algumas estrelas que não estão correspondendo. A previsão é que Sampaoli chegue ao Rio amanhã, dia da estreia rubro-negra no Brasileirão, contra o Curitiba no Maracanã, ainda sob o comando do interino Mário Jorge.
mais sob os olhares do novo comandante, que já chega com uma tremenda crise para enfrentar. A gente começa pelo dia agitado do Flamengo, que já tem novo treinador confirmado. Jorge Sampaoli está a caminho do Ninho do Urubu. A sexta-feira rubro-negra não começou nada bem. Ainda de ressaca, depois de mais uma derrota. Dessa vez os 2-0 a favor do Maringá na Copa do Brasil, o elenco rubro-negro voltou ao Rio de Janeiro sob protestos de torcedores. Sobrou para todo mundo. O time campeão da Copa do Brasil perdendo pro Maringá. O problema era o Vitor Pereira, né? Cadê? O cara foi embora. E agora? Esquema de 3 zagueiros. Aí Capicol tá lá, fichinha. Pô, eu quero jogar na minha posição. O problema é o Vitor Pereira, até agora. E aí, Gerson? Tu agora é meu ruim? Tu tocando? Tá jogando o time do City agora? Mamado? Pereira, tá ficando também. Agora ele perdeu o ferro. Você é Marcelo, o estagiário. E aí, tá doido? Tá preso, cara. Agora você é porra. Os seguidos vexames da equipe em 2023 fizeram a paciência acabar. Jesus desta vez não será o salvador rubro-negro. Não deu para esperar. Ainda na noite desta sexta, o Flamengo anunciou o novo técnico, Jorge Sampaoli, contrato até dezembro de 2024. O argentino vai chegar ao Brasil neste final de semana e a expectativa é de que já comande os treinos no Ninho do Urubu na próxima segunda-feira. Será a terceira passagem dele pelo futebol brasileiro. Antes comandou o Santos e o Atlético Mineiro. Sampaoli chega ao Flamengo depois de 2 trabalhos sem título na Europa. No Olympique de Marselha foram 66 jogos, 35 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, aproveitamento de 61%. No Sevilha, o último trabalho, breve, né? 31 jogos, 13 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, 48% de aproveitamento. Foi demitido em 31 de março do clube espanhol depois de 5 meses apenas. Sampaoli nunca negou que queria treinar o Flamengo. Agora chega ao rubro-negro num momento muito delicado, né, Antero? E com pouco tempo para reagir, já que o Brasileirão começa neste final de semana. O Flamengo joga com o Coritiba domingo à tarde. E o início na Conmebol Libertadores e na Copa do Brasil foi bem ruim. Então o Sampaoli chega para tentar mudar todo esse cenário. Mas os trabalhos dele no Brasil, que a gente citou na reportagem, Santos e Atlético Mineiro, os 2 trabalhos são um belo cartão de visita para esse retorno dele aqui ao Brasil, né, Antero? Sim, Edu, eu começo por aquele torcedor. Tinha acho que um outro lá com ele, né? Não era torcida, aquela coisa. O cara criativo, um só, fez barulho e você viu, ele não repetiu as provocações e as críticas para cada um. É estagiário, esqueceu de jogar, bota foto no Instagram. Sensacional. Chato ouvir isso daí. Mas ele foi simpático com o Everton Ribeiro. Pô, dá um salve pra galera. Foi o máximo, né? Agora, um detalhe só. O Gundogan e o De Bruyne correm pra caramba no City, hein, Antero? Não, o cara foi muito, muito engraçado, né? Bom, vamos lá. O Flamengo percebeu finalmente que não poderia mais ser enrolado pelo Jorge Jesus. Por isso foi no Jorge Sampaoli. Por quê? Olha, como você citou, 3 derrotas em 3 competições diferentes. Numa custou um título, noutra deixa o time com pressão para o jogo de volta, que é a Copa do Brasil, da qual ele é o atual campeão, e a outra foi a Libertadores, ok, também atual campeão, mas não é legal estrear com derrota. Aí a diretoria deve ter pensado o seguinte, o que faremos
se daqui uma semana, 10 dias, 15 dias, 20, o Jorge Jesus disse assim, sabe, gente, pensei melhor, eu vou ficar por aqui, eu vou lá para Portugal. Aí não ia ter jeito. Então, chega. Eu acho que o torcedor do Flamengo deve sentir-se aliviado neste momento, porque o clube parou com, eu diria até essa postura humilhante, de toda hora procurar o Jorge Jesus como se ele fosse o único treinador no mundo. Sabe? Oh, você não quer voltar? Você não quer voltar? Você não quer voltar? É a quinta vez, sei lá, desde que ele foi embora. Tá. Com o Jorge Jesus, eu imagino um Flamengo divertido de se ver em campo. Divertido, claro que não no sentido pejorativo, mas positivo. Um time que joga de uma maneira solta, de uma maneira criativa e para frente, que é o estilo que o Sampaoli gosta, e tem no Flamengo jogadores que podem exercer, assim, com muita maestria, esse tipo de estratégia. A questão do Flamengo é que ele tem sido muito instável no sistema defensivo e equipes do Sampaoli às vezes sofrem com isso. Então, à frente, meio para frente, não acredito que ele venha a ter problemas, desde que também recupere jogadores importantes que não estão jogando bem. Ele deve concentrar-se e logo nesta outra parte, a parte defensiva. O Flamengo tem sofrido muitos gols. Eu falei logo na minha manchetinha que é a oportunidade dele ganhar títulos expressivos. O Sampaoli já tem, olha, uns 30 anos aí de estrada, talvez uns 20 como técnico mais vistoso em times profissionais, mas em termos de currículo, ele tem poucos títulos significativos. Eu citei um estadual com o Atlético, tem um título com a Universidade do Chile, um com a seleção chilena, dirigiu a seleção chilena, dirigiu a seleção argentina, mas lhe faltam, por exemplo, títulos importantes, como o Brasileiro, como uma Libertadores, como um Mundial, como uma Copa do Brasil. Ele tem essa oportunidade agora, de mostrar que de fato é grande, porque ele se considera realmente ali, o topo. É um técnico bem interessante, com ideias bacanas, mas ele precisa agora ter ou dar esse retorno do investimento que é feito para trazê-los. Daqui a pouco ele vai pedir esse, aquele outro jogador. Né? Então vamos aguardar com paciência, sem prevenção e também sem grande entusiasmo, Edu. Antero, só sobre isso que você falou, porque é uma marca, né? No Atlético, no Santos, na França. O pior trabalho dele foi essa volta ao Sevilha, né? Eu acho interessante quando o cara volta, porque o trabalho foi bem feito. Ele voltou ao Sevilha, mas não deu certo. Ponto. Essa é uma marca dele, pedir jogador. E aí todo mundo está trabalhando na apuração dessas informações. A confirmação dele no Flamengo veio nessa noite de sexta-feira. Então, o André Hernan, nosso colega jornalista com muita informação, diz que ele não quer reforços, que ele está satisfeito com o elenco do Flamengo. Isso é um ponto importante. O GE traz a informação de que a comissão técnica dele terá 6 pessoas já com o salário acertado. O salário acertado com o Sampaoli será distribuído por esses profissionais. Então, é uma equipe enxuta, até a gente pode dizer. E no nosso site, espn.com.br, Pedro Ivo Almeida, Vinícius Nicoletti, apurando que o presidente Landim sempre quis Sampaoli. Que até pela forma como Jesus saiu, ele sempre preferiu o Sampaoli e acabou, com a pressa da derrota para o Maringá, veio essa decisão do Flamengo. A gente já volta contigo, Antero. Vamos dar uma olhada no Sampaoli contra o Flamengo. Não pode vencê-lo? Contrate-o. Foram 4 vitórias dos adversários contra o Flamengo, comandados pelo Sampaoli, e o Flamengo só venceu uma vez. Então o Flamengo perdeu para a Universidade do Chile 2-0, uma goleada, inclusive, né, naquela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro uma vez e o Santos uma vez. Então, pode até ter influenciado, né, na decisão, Antero. Pode. Para mim, o ponto principal, Edu, é que o Flamengo não se arrastou desta vez para o Jorge Jesus. Sério, isso, não sei, o sentimento do torcedor do Flamengo, mas a mim incomoda, estava incomodando, né? Você fala a mim, qual é a grande coisa que está incomodando para você, Antero? Mas olhando realmente num olhar amplo, não como o torcedor. O Flamengo é muito maior do que o Jorge Jesus, é isso que eu quero dizer. Ele tem de ser reconhecido pelo trabalho curto e magnífico. Pronto, foi oferecido o cargo outra vez, pelo menos em 5 oportunidades.
em todas encontrou algum empecilho, pôs um obstáculo, chega, sabe? Chega. Agora, é importante apostar e dar mão forte para o Sampaoli. Não pode fazer como fez com os precedentes. Com Domenech, com Renato, com o Paulo Souza, com o Rogério e aí depois com o Dorival, sabe? Fixe, com o Vitor Pereira. Então, desculpe. Então, se o Flamengo acredita no Sampaoli, vai em frente com ele. Claro, a não ser que seja, o cara chega aqui, o Flamengo não se acerta no Brasileiro, cai fora da Libertadores, é um desastre na Copa do Brasil, bom, aí vai ter que ser reavaliado. Mas se oscilar e se notar que há um rumo a seguir, aposte nesse rumo, mesmo que eventualmente não venha algum título importante, ou não venham títulos como o Flamengo deseja e tem capacidade para tal. O que não pode é ficar na brincadeira, né? Não está legal, daqui um mês e meio, manda embora e vai procurar de novo o Jesus. Então eu tenho a desejar boa sorte ao Sampaoli, que ele faça de fato um trabalho marcante, o melhor da carreira dele passando aqui pelo Brasil, e ele sabe do retorno que significa ter uma passagem de sucesso no Flamengo, mas sabe também o quanto há de cobrança por dirigir um time que é uma caixa de ressonância assim tão forte, tão absurda. E uma coisinha só, Sampaoli, tente um pouquinho, vai, falar português, que você sabe, vai, tente um pouquinho só. Seria bom, né? A gente evita também ter que legendar e a comunicação é mais direta, né? Agora, o Sampaoli teve aquele trabalho, foi Copa do Mundo, né? Seleção argentina, foi meio bagunçado, mas aquele elenco era bagunçado, né? Então mas é um técnico de alto nível, na Europa não tem. Então tá aí, nação, essas são as notícias aí da chegada do técnico Sampaoli no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. A partir de segunda-feira ele já começa os treinos do Flamengo e, meu amigo, ele também é bem enérgico, né, no seu quesito de treinamento. Vamos ver como que ele vai agir para fazer levantar o estímulo, estimular o Flamengo a se levantar de novo. Então esse daí, nação, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.